será que dá certo se eu me concentrar de novo? Mas aí eu vou perder o sono. Mas que sono. Tô tão ansioso que eu acho que eu não vou conseguir dormir nunca mais. Bem que eu queria sonhar de novo com aquele maluco do rádio. Foi divertido aprender com ele aquelas coisas sobre números complexos. Mas não tem receita pra sonhar o que a gente quer, né? Ou será que tem? E se eu der uma olhada no livro de matemática? Quer saber? Eu vou deitar e pronto. Ei, Hans! Acorda! Deu certo! Anda! Rádio, é tu, Rai. Rádio, é tu. Só que com outra roupa, né? E o que foi? Tu desistiu da meia barba? Eu não sei do que você tá falando, Hans. Meu nome é Morfeu. Eu tô no seu sonho porque você me chamou. Bate, tu não me engana, não. É tu sim, Rádio. Mas tem tudo a ver tu dizer que é outra pessoa. Tu é o rei da dualidade, né? Então eu vou embarcar nessa tua viagem. Tu não é o Rádio, é Morfeu. E tu tá no meu sonho porque eu te chamei. Mas vem cá. Como eu te chamei se eu nem te conheço? Você pediu pra sonhar com um determinado assunto e fui eu que atendi, porque só eu, Morfeu, posso atender a um pedido desses. Morfeu é uma palavra grega que significa aquele que dá forma, que molda. Na mitologia grega, Morfeu é o deus dos sonhos. Além de moldar os sonhos das pessoas, Morfeu pode assumir qualquer forma humana e aparecer nos sonhos dos mortais como se fosse a pessoa amada. Seu pai é Hipnos, o deus do sono. Morfina é uma palavra derivada de Morfeu. É o nome dado a uma droga que causa efeitos parecidos com o sonho. Da mesma forma, a palavra hipnos deu origem à hipnose, um estado semelhante ao sono. Existem várias referências a Morfeu na cultura popular contemporânea, ou cultura pop, como se diz. Uma das mais conhecidas está no cinema, na figura de Morpheus, personagem do filme Matrix. Outra referência está nas histórias em quadrinhos, na série intitulada Sandman, que fez muito sucesso nas décadas de 80 e 90, inclusive aqui no Brasil. Bem, já que tu é o deus dos sonhos, preciso te agradecer por ter atendido o meu pedido. Vamos lá falar de números complexos, então? Podemos começar falando de Gauss, o matemático que inventou os números complexos. O que tu acha, hein? A bem da verdade, Hans, Gauss está longe de ser o começo dessa história. E ele não inventou os números complexos que, como você deve saber, são os que contêm os números reais e os imaginários. Para sermos precisos, devemos voltar ao século XVI e lembrar de um italiano chamado Girolamo Cardano. Pelo que eu sei, os números complexos surgiram por causa da necessidade de resolver o problema das raízes quadradas de números negativos. Raiz quadrada de -1, por exemplo, que é um número imaginário, não tem resultado dentro do conjunto de números reais, porque nenhum número real multiplicado por ele mesmo dá como um resultado um número negativo. É isso mesmo? Foi por aí que esse tal de Cardano começou? Foi sim, Hans. Cardano era um sábio típico da Renascença italiana. Além de matemático, era médico, físico e astrólogo. Ele escreveu um livro muito importante, intitulado Ars Magna, que significa a grande arte. O título completo era A Grande Arte ou As Regras da Álgebra. É o primeiro livro que traz resoluções para as raízes de polinômios de terceiro e quarto graus. Entre outras coisas, Cardano discute o problema de achar dois números de modo que a soma seja 10 e o produto seja 40. Mas bate, isso é fácil. É só equacionar o problema. Até dormindo eu sei que isso vai dar uma equação quadrática. Olha só, dois números somados vão dar 10 como resultado. Isso é representado por a mais x igual a 10. A multiplicação dos mesmos números tem que dar 40. Então a vezes x igual a 40. Substituindo os termos. E assim se tornou o primeiro a abordar o problema das raízes de números negativos. Palmas pro Cardano. Ele usou a imaginação e não parou no universo dos números reais. E quem foi o próximo a enfrentar as raízes de números negativos?
Foi outro italiano, Rafael Bombelli. Ele escreveu um livro chamado Álgebra, publicado em 1572. Bombelli expôs no livro de forma ordenada e completa tudo o que era conhecido sobre as equações do primeiro ao quarto grau. Ele foi além de Cardano e introduziu os números complexos na resolução das equações do terceiro grau. Dessa forma, Bombelli deve ser considerado como fundador da teoria dos imaginários, embora ele não tenha usado essa palavra. E quem foi que usou a palavra imaginário pela primeira vez? Outro matemático italiano? Não, foi um francês. E da mesma forma que Cardano, como era comum naquele tempo, ele não era só matemático. Vamos ver se você sabe quem é. Ele foi o criador da geometria analítica e do sistema cartesiano, que por sinal leva o seu nome. O sistema cartesiano leva o nome do francês? Ah, já sei, tchê. René Descartes. Também conhecido como Renato Cartesius, que é a forma latinizada do nome. Foi ele que escreveu o discurso do método. Muito bem, Hans. E foi justamente nesse livro que Descartes usou o termo imaginário. O problema de Descartes era saber quantas raízes um polinômio de grau n poderia ter. Ele concluiu que seriam n raízes. Até aí tudo bem, mas ele concluiu também que teríamos que levar em conta todas as raízes, as reais, as falsas e as complexas. Bem, as raízes reais a gente conhece. As complexas contêm os números imaginários, ou seja, raízes quadradas de números negativos. Mas as falsas, não sei do que se trata. Por raízes falsas, Descartes entendia as raízes negativas, não as raízes quadradas de números negativos, mas as raízes negativas mesmo. Aí é que está a genialidade de Descartes. Ele afirmava que, em alguns casos, havia tanto as raízes positivas quanto as negativas, e as complexas também. Então ele é o verdadeiro inventor dos números imaginários. Não, na verdade ele não chegou a esse conceito do jeito que conhecemos hoje, de qualquer forma. A representação dos números complexos no plano cartesiano é um mérito de Descartes. Ah, disso eu lembro. O eixo x representa a parte real e o eixo y a parte imaginária. No cruzamento das linhas que saem dos dois eixos, temos um par ordenado, que representa um número complexo. Mas e a história do imaginário ser um número? Ele achava que essa raiz imaginária era um número? Também não. Ele conseguiu criar uma representação gráfica dos objetos imaginários, o que eventualmente permitiu a ele e aos outros matemáticos desenvolver a álgebra destes objetos. A álgebra, você sabe, tem as operações básicas soma e subtração, multiplicação e divisão. Eu não entendi direito. Dá pra esmiuçar um pouquinho mais essa história? Realmente é uma história bem peculiar. Passa até por Newton, veja só. O grande cientista inglês achava que uma raiz quadrada de número negativo era algo absolutamente impossível. Foi um contemporâneo de Newton que deu o próximo passo para o melhor conhecimento desses objetos imaginários, o francês Abraham de Moivre. Foi ele que obteve a fórmula para calcular a potência n de um objeto imaginário. Cosseno de x mais raiz quadrada de menos 1 seno de x. O resultado dessa operação de potência é surpreendentemente simples. Cosseno de nx mais raiz quadrada de menos 1 seno de nx. Uma fórmula muito bonita. Pode ser bonita, Morfeu. Mas eu confesso que eu não entendi. Seu sonho tá virando um pesadelo, cara. Isso indica que está na hora de você acordar e ir para a aula de matemática, para ouvir a explicação do seu professor. Aliás, provavelmente muito mais clara que a minha. Que tal? Ai, acho uma boa ideia. Porque eu tô sentindo aquela sensação meio estranha de novo. Então é bom mesmo a gente encerrar por hoje. Quanto a mim, vou dar forma a mais sonhos por aí. Tá cheio de gente indo dormir agora lá no Alasca. E sou eu que tenho que fazer esse povo todo sonhar. Já vou indo, Hans. Boa aula pra você, guri. Ai. Acordei com uma vontade louca de assistir aula de matemática. Lá vou eu. Tchau, pessoal.